Bom, vamos lá. Tem muitas pessoas que me mandaram mensagem pedindo para eu fazer esse vídeo falando a respeito da fraude, da suposta fraude e dos vazamentos das questões do Enem. Uma coisa que me chamou muita atenção até agora, além de tudo, claro, o vazamento, enfim, é que o INEP ele ainda não assumiu a responsabilidade de que isso sim foi um vazamento, tá? Eu estava lendo algumas reportagens e o que me parece foi que vazaram mais de 15 questões. Não somente 3 que foram anuladas, mas isso a gente vai falar mais pra frente, tá? O mais absurdo de tudo isso é um órgão governamental dessa magnitude, que ele é responsável pelo Enem, olhar para nós e falar assim, não foi vazamento, e a gente vai anular essas questões por similaridade, tá? Ele não anulou por conta dessas questões ter supostamente vazado idênticas, mas sim por similaridade. E foram 3, somente 3. Sendo que há vários veículos midiáticos falando que tem muito mais questões que foram vazadas, mais de 15 talvez. Isso escancara uma falha no quesito de segurança muito grande, porque além de a gente ter uma falha no quesito nivelamento de educação, né, porque a gente já sabe que é uma prova excludente, a gente ainda tem uma falha no quesito segurança, porque quem tem acesso a essas questões? Como essas questões foram vazadas? E o INEP, ao invés de vir dar um suporte para nós alunos, falar, realmente botar a cara a tapa e falar sim, houve um vazamento, não. Ele prefere fazer um eufemismo e dizer que as questões elas foram anuladas, 3, tá? Por questões de similaridade, sendo que está muito claro. Vamos lá. Ser similar é uma coisa, ser idêntica é outra, porque tem uma questão de logaritmo que ela é idêntica, tá? E eu vi que tem muitas pessoas defendendo o Cabra ainda, falando assim, porque ele é uma pessoa que já fez muitos Enems, ele sabe os padrões do Enem, dos Enems, vamos lá. Tem milhares e milhares de professores no YouTube que vendem cursinhos, que são craques em Enems. Até quem faz provas antigas, o que a gente consegue descobrir são padrões. Padrões em questões. Padrões em questões, tá? Nunca, jamais, questão idêntica. Idêntica, gente. É impossível isso. Talvez no chute você tenha acertado que, vai cair isso, mas nunca vai cair da maneira que caiu. Nunca vai ser da maneira exata que a gente acha que é. Os PDFs que constam as questões idênticas, até as opções de erradas eram iguais. Por exemplo, tem a questão da fotossíntese, né? Que tinha água, clorofila, alguma coisa assim. E as mesmas alternativas estavam na prova do Enem. Então, não venham com esse discurso bosta, falar que é um cara muito estudado, que sabe padrões do Enem, porque anos e anos há professores que sabem padrões do Enem. É sim possível identificar padrões no Enem, mas nunca uma questão idêntica. Idêntica. Para nós que fazemos a prova de uma maneira justa e não precisamos recorrer a meios ilegais, a gente não acertaria, sim, uma questão que tem até as alternativas erradas iguais. Isso escancara uma falha no quesito de segurança muito grande, porque além de a gente ter uma falha no quesito nivelamento de educação, né, porque a gente já sabe que é uma prova excludente, a gente ainda tem uma falha no quesito segurança, porque quem tem acesso a essas questões? Como essas questões foram vazadas? São perguntas ainda que não têm respostas. Então, você olhar para uma questão e falar que ela é anulada por similaridade, sendo que há mais 15 questões praticamente idênticas às que vocês colocaram na prova, não. Isso daí é olhar para a cara do brasileiro, do estudante e falar, trouxa. Como ficam os alunos que estudaram o ano todo, muitas vezes estudam e trabalham para pagar cursinho, porque a gente já sabe que o ensino médio só por si, ele não é o suficiente para você fazer essa prova. Como que a gente vai confiar em um órgão governamental que era para nos dar direito, fazer que nossos direitos sejam concretos, e quando acontece algo dessa magnitude, que é o vazamento de questões, ele simplesmente olha e anula por similaridade. Não tem a capacidade de vir ao público e assumir, sim, houve um vazamento. E a gente vai trabalhar em cima disso. Como que essas questões anuladas vão afetar as notas dos alunos? O futuro ainda é muito incerto. A gente não teve um pronunciamento concreto, como todo pronunciamento do Brasil, né? Vamos ser sinceros. A gente não teve um pronunciamento concreto de como isso vai afetar as notas. Cursos de alto desempenho, como por exemplo medicina, 3 questões anuladas fazem muita diferença. E quem estuda para medicina sabe que faz diferença, tá? Só que além disso, como eu já havia falado,
ao que parece, há mais de 3 questões que foram vazadas, né? Se 3 questões já afetam cursos de alto desempenho, imagina 15 ou até mais. Além disso, o que mais me espanta é que o fulano, né, eu não vou citar nomes aqui, ele continuou vendendo o curso dele nas plataformas digitais dele. O pronunciamento dele foi que ele fez uma prova liderada pela CAPES, alguma coisa assim, eu não vi direito, mas que essa prova, ela traz questões parecidas com as questões que vão ser aplicadas no Enem. Ele memorizava essas questões, criava questões autorais e vendia no seu curso como uma mentoria por apenas R$ 1.300, tá? O que o povo pede agora são respostas concretas. O INEP, eu sei que é uma investigação que ainda vai demorar, vai se estender a longo prazo, mas o mínimo de responsabilidade que o INEP deveria ter feito, o Ministério da Educação ter feito, era assumir que foi um erro e acabou. Ia ficar menos feio do que ir lá e anular 3 questões por similaridade, gente. Similaridade tem questão idêntica, idêntica. O que a gente quer saber é quem teve acesso a essas questões, essa banca de questões, quando ocorreu essa ruptura e quais são as seguranças que devem e vão ser implementadas na hora de elaborar essas questões do Enem. Porque, gente, é um assunto muito sério. São pessoas que dedicam anos e anos de vida para tentar entrar numa faculdade, para tentar ter uma vida melhor no nosso país, que já é sucateado. Como que a gente fica em relação à confiança em órgãos governamentais? Que era para nos oferecer suporte, fazer com que os nossos direitos sejam exercidos, mas na hora que a água bate na bunda, eles não se responsabilizam. A gente quer respostas. No meio de tudo isso, surgiu um movimento chamado Anula Enem, tá? E eu quero comentar um pouco sobre isso. Eu entendo que isso é uma injustiça com quem estuda o ano inteiro, com quem acertou as questões de modo justo e não de modo ilegal, tá? Eu entendo, porque eu também acertei uma questão que foi anulada. As questões que foram anuladas eu não me lembro, mas eu lembro que eu errei, a que eu acertei, que era da Mônica, que ela dava um berro e quebrava tudo. Essa questão parece que foi anulada. Surgiu um movimento nas redes vizinhas, Anula Enem, gerou muitas controvérsias. Por um lado, tem pessoas que querem anulação do Enem, por um outro lado, tem pessoas que não querem anulação do Enem. E deixa eu falar uma coisa. Se você opta por apoiar a anulação do Enem, você não está errado. Se você opta por não apoiar a anulação do Enem, você também não está errado. O que eu tô vendo aqui é que vocês estão brigando entre si e tirando o foco de quem realmente é responsável de ter causado esse caos, tá? Então parem de brigar. Se o Enem for anulado ou não for anulado, o que a gente precisa agora é se unir, pressionar o INEP e fazer com que haja respostas concretas. Fazer com que quem fez esse vazamento tenha a justiça feita, entendeu? Porque foi como um efeito borboleta, né? Uma pessoa conseguiu causar todo o caos que virou agora. A gente não pode brigar entre si. Parem de brigar entre si. Isso tira o foco do que realmente é importante. Isso tira o foco do que realmente é pertinente agora no momento. Que é a justiça sendo feita, o INEP se responsabilizando, que é o mínimo, tá? O tanto de imposto que a gente paga, um órgão governamental não conseguir, não ter a capacidade, não ter a responsabilidade de assumir a bosta que fez, é inadmissível, tá? Então parem de brigar entre si. A gente tem que se unir agora para pressionar o INEP e fazer com que haja respostas concretas, para que haja a justiça feita, tá? Na minha opinião, eu acho que o Enem não vai ser anulado por questões monetárias e por questões logísticas, tá? O Enem é uma prova que, imagina, imprimir 4,8 milhões de provas e ainda ter a logística de distribuir para todo o Brasil, porque todo mundo faz. Então, acho muito improvável, infelizmente, do Enem ser anulado, mas eu dou um palpite que vai haver aí uma política de pão e circo, como sempre, para tentar abaixar a poeira. Por quê? Gera muito gasto para fazer a prova, gera muita demanda logística. Na minha opinião, creio que talvez eles não pesem tanto a mão no TRI, ou eles implementem alguma outra política que favoreça o estudante por conta desse escândalo, tá? Uma política de pão e circo aí para todo mundo bater palma e esquecer a bosta que aconteceu. Como sempre, que acontece no Brasil, tá? Eu chuto que vai acontecer isso e não vai ter anulação do Enem. Agora fica aí, né, a descredibilização que o INEP está passando em não assumir os erros e não assumir em anular as questões por similaridade. Depois que eles lançaram que eles iriam
anular as questões por similaridade. O próximo post dele foi: o gabarito do segundo dia já está disponível. Né? Parabéns. Era esse pronunciamento que a gente queria. Tudo que a gente quer ver agora é o gabarito de uma prova que supostamente foi fraudada. É isso mesmo que a gente quer. Esse é o Brasil que o povo precisa, que o povo pediu. E o que mais me deixa embasbacado é que tem comentários desse tipo aqui, que nem desse jumento, com 233 curtidas. Provavelmente esse jumento aqui, essa anta, nunca fez um Enem na vida pra estar falando uma bosta desse tamanho, tá? Porque quem faz o Enem sabe que sim, há questões padrão. Questões, por exemplo, média, moda, mediana cai todo ano. Mas não cai exatamente igual como caiu ano passado e nem vai cair ano que vem. Eu quero ver, aliás, eu tô muito curioso para saber como que vai ser o Enem ano que vem. Porque o caos que virou essa prova nesse final de ano não tá escrito. E outra, parem de dar palco para esse cabra. Parem de dar palco, tá? Eu não citei o nome dele aqui, não falei o nome dele aqui. Sou totalmente contra o que aconteceu, deixo bem claro, tá? Vou estar sempre do lado dos estudantes justos e sempre do lado de uma educação democrática. E sempre do lado de que a justiça seja feita. Ok? E o que está acontecendo agora é uma vergonha. É uma vergonha.